melhores para o São Paulo. Bertozzi concorda também, né? Uma perspectiva de melhora. E o Flamengo, hein? Qual a perspectiva? Nenhuma. Zero. Hoje não vejo nenhuma perspectiva. Aliás, o Diego não vai jogar, né? Sentiu uma lesão, não estou aqui duvidando da lesão, mas que sorte dele, né? É sorte se machucar justamente quando o nome dele vai lá para o muro do clube, com a torcida finalmente percebendo o quão inútil até o Diego é em alguns jogos, a palavra é essa. E como ele atrasa o time do Flamengo, o time não flui, ele retém o jogo, ele carimba todas as bolas, ele não acelera, ele não dá dinamismo à partida, ele cruza 800 bolas na área, pouquíssimas resultam em alguma coisa. Nesse último jogo até resultou num gol, mas outras 7 foram cruzamentos inúteis. Depois perdeu uma disputa de bola que gerou gol de empate do Independiente de Santa Fé. E justamente nesse jogo não pode jogar o Everton Ribeiro, né? Que era a oportunidade do Everton jogar sem o Diego, para ver o que acontece. Não em um jogo, mas em alguns pelo menos. Já que quando os dois vão mal, sempre quem sai é o Ribeiro. O Diego não sai. Era assim com o professor Zé Ricardo, com o professor Rueda, com o professor Carpegiani e agora com o professor Barbieri. Os professores não tiram o Diego, deve ser o melhor aluno da classe. Pelo menos na escolinha lá do vestiário, porque dentro de campo não é o melhor aluno, longe disso. Então não vejo assim não vejo perspectiva a curto prazo, com uma mentalidade que domina o futebol do Flamengo e tudo mais. Eu acho muito difícil mudar. Tem que haver algum fato novo, alguma coisa tem que acontecer. O São Paulo, com a mudança de treinador, teve um pouco a mudança de perfil no jogo quase que imediato, né? Você acha que que coisa mais difícil, né? Um treinador, né? Você vai... Mas um treinador qual, né? Exatamente. Por enquanto é o Barbieri. Efetivo. Poderia causar esse clique. Eu vou imaginar o seguinte, né? Aí entra um treinador com mais cancha do que o Barbieri. Isso. Aí ele resolve mexer em 3, 4 desses intocáveis. Mas o Arão deve voltar ao time. Por quê? Ninguém sabe. Ele sempre volta ao time, né? Parece um bumerangue o Arão. Ele vai lá no fim do mundo, mas ele volta. Opa, tá aqui ele no time de novo. É interessante isso, como ele vai e volta, ele vai e volta. Mas assim, quais foram os bons jogos do senhor Arão para que ele volte ao time titular do Flamengo? Não tem bom jogo. Não tem bom jogo. Às vezes ele faz um brilhareco quando ele chega na área, faz um gol e tal. Ele é bom nessa chegada na área adversária, no jogo aéreo até dele é bom. Mas jogar bola, jogar como um segundo volante, marcar, desarmar, fazer o jogo fluir, dar bons passes, muito pouco. Muito pouco. Aliás, ele até erra com certa frequência, perde algumas bolas fáceis e até a torcida fica bem impaciente. Mas ele volta. Por que será? Independentemente dos técnicos, alguns jogadores têm um lugar quase cativo. Então tem que ser um técnico com uma força muito grande e que possa, inclusive, enfrentar os dirigentes, no sentido de olha, eu vou fazer isso aqui e acabou, porque os jogadores são nitidamente protegidos. Então é muito difícil imaginar uma melhora. Assim, sem um fato novo, eu não consigo ver. Honestamente, eu acho que nessa saída, inclusive, do Everton, né, que não foi uma negociação, o São Paulo pagou a multa, para a alegria também do seu empresário, que fez um bom negócio e tudo mais. É uma boa grana, hein? Né? Eu acho que era uma boa oportunidade se o Flamengo tivesse uma gestão de futebol um pouco mais, digamos assim, madura, inteligente, astuta, para pegar uns 3 ou 4 ali e negociar também. Não é mandar embora, botar no olho da rua, não, negociar. Fazer negócio. Fazer negócio. O clube tal manda esse, traz aquele, troca, vende esse, empresta o outro, sabe? Tem ali alguns jogadores que até para eles seria bom. Então você quebra também aquela panela e mostra que ninguém é intocável. Mas para mostrar que ninguém é intocável, alguns jogadores de lugar cativo têm que perder a vez em alguns momentos. Estão jogando mal, sai do time. Ninguém ali é Zico, cara. Ninguém é Júnior, ninguém é Zizinho, sabe? Dida. Longe disso, ninguém chega nem perto. Então são jogadores, e até alguns veteranos, isso que eu acho mais impressionante. Como o ambiente do elenco do Flamengo parece que ele vai cooptando, até veteranos que retornam. Parece ser o caso do Juan, que até já deu algumas entrevistas saindo de alguns jogos insatisfeito, assim, um tanto quanto indignado, mas em outros momentos parece que compõe. E a entrevista do Júlio César, na antevéspera do jogo de despedida, esse sábado, contra o América Mineiro. O Júlio César defendeu o Diego, disse que é uma tempestade em um copo d'água. Aí a gente pode pensar assim, quando começou essa tempestade? Talvez tenha começado em 2015, o Flamengo contratou o Guerreiro e mostrou para o mercado o seguinte, eu acordei, eu parei de ficar só pagando dívida, agora eu vou começar a me mexer. Sim. Vou começar a buscar jogadores e montar um time.
Naquele mesmo ano, o Vasco foi rebaixado, mas eliminou o Flamengo do estadual e da Copa do Brasil. No ano seguinte, eliminou de novo. Antes de 2014, o Flamengo tomou de 4-1 do Atlético, foi eliminado da Copa do Brasil numa derrota histórica. Aí teve eliminação para o Ceará, para o Fortaleza na Copa do Brasil, derrota antes para o Confiança, nessa mesma edição da Copa do Brasil. Teve aquela eliminação, acho que Palestina, Sul-Americana, aí teve Libertadores, fase de grupo, o time caindo. Lá atrás teve Leão também, mas deixa para lá, isso aí foi mais tempo. Foi 2014 também, né? Mesmo ano do Atlético, dos 4-1. Aí teve fracasso no Brasileiro, primeiro turno, terminando 18 pontos atrás do Corinthians. O Corinthians não era favorito a nada, o Flamengo era um dos favoritos ao título. Final do primeiro turno, o Flamengo 18 pontos atrás do Corinthians. Chegou a 2 finais, perdeu uma porque não tinha goleiro, num exemplo claro de falta de planejamento. E perdeu uma última, tudo bem, contra o Independente, até foi uma disputa mais, digamos, o Diego se machucou, o Diego Alves e tal, acontece e tal. Mas com a molecada se destacando naquela da final, né? Não então, assim, são vários fracassos num momento em que já havia investimento. Já não era mais a época de pagar conta, de pagar DARF, essas coisas, né? Aí o Júlio César estava lá em Portugal, que diz que acompanhava o Flamengo, ficava torcendo lá no computador, na televisão, sei lá onde, fala que ia ter tempestade de copo d'água. É decepcionante, né? Você vê o Júlio César, um cara com o tamanho que tem, já foi o melhor goleiro do mundo, goleiro de seleção brasileira, goleiro campeão europeu pela Inter, goleiro que salvou o Flamengo de rebaixamentos, que a torcida tem por ele, um apreço imenso, né? Acho justíssima homenagem a ele voltar ao clube, sempre disse isso. Reforçar esse discurso, né? De saída. Poderia falar alguma coisa como, por exemplo, realmente a torcida está cansada porque quando eu jogava aqui já era difícil, brigava para não cair, mas o clube estava uma grande bagunça. Hoje não é uma bagunça, mas não ganha campeonato, eliminado pelo Botafogo, no Carioca, pelo Fluminense, na Taça Rio. Não consegue vencer seus jogos na Libertadores jogando no Rio de Janeiro. A torcida vem aqui, faz uma festa no Maracanã no dia seguinte, não consegue ganhar do Santa Fé. O torcedor tem as suas razões e tudo e tal. Ele poderia falar alguma coisa nessa direção, nesse caminho, né? Mas não. Prefere fazer o discurso media training do Diego. Então você percebe que o ambiente é tão contaminado, ele é tão banana, ele é tão acomodado, é tão preguiçoso, que até jogadores que têm espírito vencedor tiveram, pelo menos, né, ao longo de suas trajetórias, falo do Juan e falo também do Júlio César, parece que foram cooptados por esse ambiente e repetem o mesmo discurso, a mesma mesmice, que só uma criança ou um cara muito ingênuo engole uma conversa dessa. Porque não dá. Porque o que acontece no Flamengo, até o caso do São Paulo também. São Paulo, eliminado ano passado, Copa do Brasil, Sul-Americana, briga para não cair. Aí contrata jogador, traz os ídolos do passado voltando. Rogério, Raí, não sei quem, Lugano, Ricardo Rocha, nem acho que entra nessa turma, mas tá lá também. Aí vai se classificar, finalmente vai levar melhor contra o Corinthians, toma um gol no final. Paciência, aconteceu e tal. Aí vai jogar contra o Atlético Paranaense. mas o Atlético é um time. Pô, gente, o que o Atlético Paranaense fez até agora? 2, 3 jogos interessantes. Isso. Bacana, legal, mas peraí, tava 2-0. Exato. Aí o São Paulo toma 2-2. Não, mas acontece, né? Acontece. Isso aí é se acostumar com a mediocridade para baixo. É uma tolerância ao fracasso, que os dois clubes parecem que estão convivendo com isso numa passividade que para os rivais é ótimo. É ótimo, devem achar maravilhoso. Os corintianos devem adorar, os palmeirenses, os tricolores gostam, os vascaínos, os botafoguenses, os santistas, porque é legal. O rival do São Paulo e do Flamengo vê os dois assim, abraçam o fracasso e se lamenta. Uma tempestade, um copo d'água, não, mas o time está melhorando. Mas o outro agora vai. Gente, tem que ter um pouco de indignação. Não adianta, quando você é eliminado, perde, você não vai conseguir voltar no tempo. Mas se você não aceitar a derrota, se você ficar incomodado com aquilo, você já tem pelo menos um passo no caminho da recuperação. Porque você não vai sossegar enquanto não encontrar uma solução. E é curioso que são dois clubes, cada um à sua maneira, que se contentam com um pouco. Qualquer progressozinho ali que acontece, tá bom. Perde a tempestade de copo d'água. Repare até a semelhança. O São Paulo tem ídolos do passado na direção. O Flamengo tem ídolos do passado no elenco. E todos se conformam com isso. Eu não vejo ninguém dar um soco na mesa, ficar com raiva, cuspir a abelha africana e falar, não aceito isso, não pode ser eliminado em casa, não dá para aturar esse resultado, tinha que ganhar, tinha que fazer o resultado. Não vai resolver? Não sei se vai resolver. A passividade, até eu comentei hoje com um colega, até pus na rede social, existem algumas teses que parecem para mim o manual do escoteiro mirim. Quem lê o gibi, né? Eu tinha isso. Do Guinho e Zezinho Luizinho, toda vez que o Pato Donald fazia uma bobagem, né, os sobrinhos pegavam o manual do escoteiro mirim
E tinha solução para tudo ali. Existem algumas teses no futebol que assim, as pessoas apresentam a solução para tudo. Não, planejamento, faz assim, faz... Não funciona assim, gente. Isso é teoria. Na prática, você tem que ter pessoas com capacidade de mudar a direção de acordo com os acontecimentos. E às vezes tem que ter indignação, tem que ter nojo da derrota, do fracasso, altivez, sabe, inconformismo mesmo, trabalhar dia e noite com raiva porque a coisa não funcionou. Você pega, vamos pegar um exemplo, o vitorioso Guardiola. Pega os livros que contam a trajetória dele. O cara não dorme quando perde. Quando ele monta uma estratégia que não funciona, ele fica uma semana ruminando aquilo. Ele não aceita perder. O antagonista dele, o Mourinho, não é diferente. Perde, ele agride a imprensa, ele briga com todo mundo, mas você percebe que ele está espumando. Times grandes não podem ter esse comportamento. Não podem ter pessoas com esse comportamento. No elenco e fora dele. Tem que ter indignação, tem que querer vencer. Ah, mas só um vai ganhar. Eu sei que só um vai ganhar. Mas enquanto você está mal, você não pode aceitar isso. Isso é pensamento pequeno, de time médio. São Paulo e Flamengo não são times pequenos nem médios, são times muito grandes. Então eles têm que ter outra postura. Me impressiona isso. Outra coisa que me chama a atenção, outra coisa curiosa entre os dois, a transferência do Everton do Flamengo para o São Paulo. Eu vejo algumas pessoas tratando a contratação como se fosse um jogador extraordinário. Everton, bom jogador, será útil ao São Paulo, vai ajudar o São Paulo, não tem a menor dúvida disso. É uma baixa para o Flamengo, mas é o Everton, gente. É só o Everton. Não estamos falando de um jogador que vai revolucionar o time do São Paulo, como não revolucionava do Flamengo. O Flamengo tinha um Everton esse tempo todo e tinha todos esses problemas que a gente enumerou aqui. Então não é ele que vai resolver. Os dois se assemelham na máquina de moer os jogadores. Isso, também. Muito, jogador, é técnico e falta o principal, falta um espírito que esses clubes tiverem em outros momentos. Que é de você. Isso é fundamental. Você não pode aceitar, você não pode... Quando eu falo não pode aceitar, não é você sair brigando com todo mundo, dar porrada em não sei quem, não é isso. É você ficar inquieto e internamente até tentar buscar alguma solução. E para a torcida, você se desculpar até. Falar, não concordamos com isso, não aceitamos. Ontem, por exemplo, o que eu esperaria de um São Paulo eliminado como foi ontem? Nada contra o Atlético Paranaense. Eu só acho que o Atlético Paranaense é um time interessante, que ainda não mostrou nada que você possa achar. Chegar na 15ª rodada do Brasileiro, líder com, sei lá, quantos pontos de frente, que foi o Corinthians no ano passado, e jogando desse jeito que joga, você fala, pô, mas esse time... Ele consegue jogar esse futebol, uma proposta ousada, e ele é competitivo e está botando todo mundo do bolso. Aí é outra conversa. Ainda não aconteceu isso. Né? Digamos até a Copa do Mundo, são 12 rodadas. Sim, né? sim. Então, se chegar na parada da Copa, o Atlético Paranaense estiver nessa posição, por enquanto ainda não é isso, gente. Sim. Aí o São Paulo é eliminado, ganha de 2-0, toma 2-2, parece que é um resultado aceitável. Eu acho que do ponto de vista São Paulino, não deveria ser. Lembrando que o São Paulo ainda contratou Trellis, Diego Souza e Jean. Os três, nenhum dos três é titular. E o Everton, que é o mais caro, nem jogou ainda. Sim. Que pode se questionar também a política de contratações. Evidente. Que é muito esquisita. Então são dois clubes que estão de braços dados com fracasso e convivendo muito bem com isso. E não sei como se explica e me impressiona como a tolerância a esse comportamento e essas reações... digamos, muito media training, né? Sim. Diante desse tipo de situação. O Diego Souza está para o São Paulo, assim como o Diego está para o Flamengo, Tironi? O Diego Souza teve menos tempo, né? De mostrar alguma coisa no São Paulo. Já pode ser negociado aí com o Vasco, o que me parece um absurdo, com a grana que o São Paulo gastou para trazer o Diego Souza. Não está rendendo, mas, cara, o cara chegou há 2 meses aqui. Tá fora de forma, enfim.